Fala galera, estamos aqui com mais um podcast do Gestão na Prática 5.0. Eu, Thiago, Juliana Velo. Olá. Estamos aqui com dois convidados hoje de muito luxo. Rogério Salume, fundador da Wine, e Rony Meisler, fundador da Reserva. Bom, não pensamos em nada e o que vier na cabeça agora a gente vai falar. Gestão na prática, né? Pode ser. Vou começar então com o Rogério, representando aqui o Estado. Rogério, o que você acha fundamental numa empresa para desenvolver senso de pertencimento dos colaboradores e isso virar dinheiro? Bom, boa pergunta. Eu acho que uma empresa, para ter um grupo, um time de colaboradores engajados, tem que ter uma cultura muito forte, verdadeira, transparente e com exemplos, né? Porque o que a gente mais vê são empresas falarem, divulgarem que tem cultura, que tem isso, mas o exemplo do líder, do gestor, do empreendedor, daquele que está na frente, não é verdadeiro. Então, quando isso não acontece, acaba que a gente não tem esse elo realmente consolidado. Então, para chegar onde você quer, para poder alcançar os seus objetivos, a cultura forte, a cultura realmente verdadeira faz total diferença. Se eu construí a Wine assim, tenho certeza que o Rony também construiu a Reserva assim, baseado em pessoas e uma cultura de verdade. Boa. Eu tenho uma pergunta para o Rony, então, puxando o gancho da cultura e falando de inovação, que é um tema que você gosta muito. A gente vê que empresas que já nascem com essa cultura, com esse DNA, por exemplo, da Wine, a própria inovação que já vem do DNA da Reserva, elas já vêm de berço, vou chamar assim. Como é que a gente faz para implementar a inovação, a cultura de inovação em empresas que já existem e não necessariamente nasceram com isso no DNA? Como é que você enxerga esse desafio? Acho que primeiro a gente tem que desmistificar a inovação. Primeiro as pessoas acham que inovação é tecnologia. Tecnologia é meio, não é fim. Inovação é tão somente alguém observar ou escutar que alguém tem um problema, desenvolver uma solução para esse problema e fazer se alguém usar essa solução. Isso pode ser um processo, isso pode ser uma campanha, isso pode ser um departamento ou isso pode ser um sistema. Então, desmistifica-se. E depois a liderança, eu vou pegar a cola aqui do meu amigo Rogério, ela tem que dar o exemplo. Porque não adianta falar que todo mundo quer inovar, aí o camarada erra, é demitido, toma esporro, toma um feedback negativo. Tem vezes em que a gente aprende e outras vezes que a gente acerta. Então, o erro é o caminho para a inovação. E a matéria-prima da inovação é a audição. Você tem que saber escutar, você não tem que ter medo de errar. Só tem que errar pequeno e ir construindo o produto, né? E aí a liderança é muito importante, porque se a liderança corta essa capacidade que as pessoas têm de errar e aprender, ela não vai inovar nunca. Sem dúvida, escuta ativa e liderança exemplo são essenciais, né? Vou mandar mais um então. Duas coisas que toda empresa tem que fazer, que tem que ser prioridade número 1 para virar a chave, sair do prejuízo e passar a dar lucro. Para os dois, hein? Para os dois. Duas coisas. Bom, para mim, repetindo, né, é cuidar de forma exemplar, com muita atenção do seu time. Ter as melhores pessoas ali no seu time. E o segundo, cuidar dos custos. Cortar custo desnecessário. Ponto. Ah, porque eu quero. Não é que você quer. É necessário, é desnecessário, corta. Custo tem que cortar. Vai lá, Rony. Só para complementar, o Rogério falou, no Brasil, principalmente com essa taxa de juros, a gente teve a Selic aí para 12,5 essa semana e a sinalização de que isso vai crescer mais 1 ponto a cada anúncio, né? Então, a alocação de capital no Brasil, ela é muito complicada e o dinheiro é muito caro. Dinheiro caro. Então, a gente tem que não só se ligar no que o DRE está nos dizendo com relação à lucratividade, como principalmente o que o Caixa está nos dizendo com relação à geração de caixa. Porque no Brasil, no meu segmento, varejo, o camarada não quebra no DRE. Muito pelo contrário, porque o que você desconta lá, o custo da mercadoria é vendida, não é do custo da mercadoria comprada. Então, acho que esse controle do caixa, cuidar do caixa, a gente, na companhia, tinha reunião semanal de caixa. Meta semanal para bater de caixa. Então, acho que isso é fundamental também, né? O olho nas pessoas, como o Salume falou perfeitamente, o olho na lucratividade, no custo e o olho no caixa. Extremamente relevante. O caixa é rei, né? A gente tem essa frase aí emblemática. Falando agora de treinamento. A gente está hoje aqui num evento de treinamento, de capacitação, que a gente chama da nova linhagem. E a gente vê como a gente precisa de profissionais mais capacitados. É uma dor do empreendedor encontrar pessoas capacitadas e a fim de fazer acontecer, né? Como é que vocês enxergam isso hoje em dia? Fundamental. Eu acho que assim, existe uma metodologia contemporânea que ela funciona muito bem. Contratação, treinamento
feedback, promoção e demissão. Ou demissão, né? Isso aí, desde que o mundo é mundo, cuidar de gente. Fala, não, pô, vocês têm uma cultura de varejo brilhante, pô, atendimento, pós-venda, como é que funciona? Eu vou te contar, então, o nosso framework milenar. A gente é disciplinado no básico. Fazer o básico bem feito. Gestão de gente. As pessoas, elas são como sempre foram. A gente que às vezes torna as coisas mais complexas, né? Então, a companhia ela tem a obrigação de desenvolver as pessoas. Ela tem a obrigação de torná-las melhor tecnicamente naquilo que elas fazem. Mas também tem que direcionar o caminho de carreira, para onde ela vai, para onde ela não vai, dar o feedback recorrente. Então, acho que a gente fala muito de treinamento, que é fundamental, mas a gente acaba falando pouco de recrutamento, né? Exatamente. Você falou de cultura. Para mim, cultura tem muito mais a ver com recrutamento que com treinamento. Quando vocês casaram, se um quisesse morar na praia e eu tô no campo, Não vocês dá. não estariam esse tempo Tem todo que ter junto. fit. Tem jeito, né? Então, tem que ter certeza. A gente fala que é o demita rápido e contrate devagar. É O isso. processo seletivo tem que ser muito minucioso Isso aí. para dar certo. Só complementando, é o seguinte, é uma empresa, um CNPJ, né, é o coletivo dos CPFs. Então, quanto mais preparados e treinados são os seus CPFs, mais forte é uma empresa. E aí tem uma coisa que a gente estava conversando aqui, estava conversando com o Rony. Hoje tem treinamento de graça, gente. É só pegar, ouvir um podcast, fazer uma curadoria, ouvir um podcast e treinar. E eu acho que o mais importante no treinamento não é você ter aquelas... Você tem que ter aquelas datas específicas de treinamento, mas treinamento é diário. É 20 minutinhos, 10 minutinhos, é uma conversa de 2, é num cafezinho, você está treinando, você está dando feedback positivo, você está orientando. E isso tem que ser feito pela liderança, por exemplo, ao longo da vida toda. O líder tem que fazer isso todo dia. E é o segundo jogo. E aí, complementando o Saulo, eu li uma frase hoje, pra cá não à toa, né? Uma líder e a pessoa. Também, A pessoa, às claro, vezes, claro, acha claro, que essa é claro. uma responsabilidade da empresa. Concordo. A frase que eu li é o seguinte, pô, os livros te ensinam 95% do que qualquer processo educacional te ensina, com 5% do custo. Então, se a pessoa não tem dinheiro para fazer um treinamento, você não tem um apoio livro. da liderança, livro, Tá correto. né? Corretíssimo. E hoje com a tecnologia, com a internet aí, pô, democratizou demais o ensino, né? Só não aprende quem não quer, né? Certeza. Total. Pra gente fechar, qual é o principal legado que vocês deixaram nas empresas Wine e Reserva, na visão de vocês? Eu acho que vai ser igual. Vai responder. Cara, eu acho que assim, eu acho que tem duas características que eu, ao longo da minha liderança, eu bati muito com a turma e na formação também, encontrar pessoas assim. Eu acho que o mundo é das pessoas que tem principalmente duas características. Primeiro, a pessoa ser legal, ser bacana, ser gentil. Você só ganha sendo gentil. Você não perde sendo gentil, né? A pessoa tem que ser legal. Legal é diferente de ser bonzinho. É legal, né? Depois a pessoa tem que ser curiosa. Tudo isso que a gente falou aqui. Ela tem que buscar o conhecimento, ela tem que buscar fome, o né? desenvolvimento, tem que ter fome. Somente com esse mundo farto de informação. Só que não adianta você ter muita informação, pô, em conclusão à sua curiosidade, se você não tiver coragem de colocar de pé, pelo medo de errar, ou por qualquer outra trava que você tenha. Então eu acho que assim, gentileza, curiosidade e coragem. Essa é a cultura que eu acho que eu deixei o legado que eu deixei na companhia ao sair. Bacana. Bacana. É praticamente igual, né? Eu acho que o meu legado mais forte lá foi essa paixão, esse carinho, essa atenção pelas pessoas que estão ali dentro da empresa, porque é através delas que a gente vai ter o melhor atendimento, que a gente vai ter lá o cliente em primeiro lugar. Não dá para inverter isso, né? É a questão do fazer rápido, testar rápido, errar rápido e fazer de novo. Não ficar preso, errei, não, vamos para frente e ter uma visão de longo prazo. A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente quer agora, mas se a gente trabalhar ao longo prazo, a gente chega lá. Show de bola. Vamos embora pra aula. Obrigada. Valeu, gente. abraço. Sucesso para todos nós.